A característica que eu acho mais importante do glaucoma é que é uma doença assintomática, ou seja, a pessoa não sente que ela tem glaucoma. Ela só vai perceber que ela tem glaucoma nos estágios mais avançados da doença, quando ela já tiver perdido grande parte da visão. Então, para mim, esse é o primeiro ponto mais importante do glaucoma. Outro ponto importante, o segundo ponto mais importante, é que metade das pessoas que têm glaucoma, elas não sabem que tem a doença, tá? Justamente pelo fato dela ser assintomática, a pessoa não sabe que ela tem a doença, ela só vai descobrir que ela tem a doença quando ela for ao oftalmologista. O terceiro ponto mais importante que eu acho que o glaucoma possui é que é a segunda maior causa de cegueira no mundo. A primeira maior causa de cegueira é catarata, só que a catarata a gente consegue operar e reabilitar a visão. Existe uma cirurgia para o glaucoma, só que essa cirurgia do glaucoma ela não vai reabilitar a visão. Ela consegue controlar o glaucoma, mas ela não traz a visão de volta. Outro ponto importante do glaucoma, que é o quarto ponto que eu acho que é o mais importante, é que o glaucoma ele não tem cura, porém a gente consegue barrar a progressão do glaucoma. Com os medicamentos, com o laser, com a cirurgia, a gente consegue parar a doença, ela não evolui mais. O glaucoma é mais comum em pessoas com idade acima de 50 anos, é mais comum em mulheres, é mais comum em pessoas que têm a córnea mais fina. As pessoas que têm a pressão intraocular mais elevada também têm maior chance de ter glaucoma. É mais comum em negros e pessoas de origem asiática. Se você tem um parente que tenha glaucoma, a chance de você ter glaucoma é 9 vezes maior do que uma pessoa que não tem glaucoma. É importante ressaltar que, por exemplo, se seu pai tem glaucoma, não significa que você vai ter glaucoma, mas a chance de você ter glaucoma é maior do que de uma pessoa que não tem nenhum familiar com glaucoma. Outro fator importante de risco para glaucoma é trauma. Se você levou uma pancada no olho, se você já teve um trauma prévio, a chance de ter glaucoma é muito maior. E as pessoas que têm miopia, elas também têm maior risco de ter glaucoma, que é o glaucoma de ângulo aberto. Já a hipermetropia é mais comum ter o glaucoma de ângulo fechado. Então é o seguinte, o glaucoma de ângulo aberto é o tipo de glaucoma mais comum, tá? Ele é mais comum em pessoas que têm miopia, e esse tipo de glaucoma, ele é um glaucoma assintomático, a pessoa não sente que ela tem glaucoma, tá? Já o glaucoma de ângulo fechado, ele costuma ser mais sintomático, a pessoa pode ter dor ocular, pode ter embaçamento visual. Então o glaucoma de ângulo fechado ele costuma dar mais sintomas e é mais comum em quem tem hipermetropia. Já o glaucoma de ângulo fechado ele é mais assintomático e ele é mais comum em quem tem miopia. A maioria das pessoas que tem glaucoma ela não tem nenhum sintoma. Esse que é o problema, tá? A pessoa que tem glaucoma ela não sabe que ela tem glaucoma, ela só vai detectar que ela tem glaucoma quando ela já estiver num estágio muito avançado da perda de visão. Então, em relação a perceber o glaucoma, a pessoa não percebe que tem glaucoma. Porém, existe um tipo de glaucoma que é o glaucoma de ângulo fechado, que a pessoa pode perceber que ela tem glaucoma. Normalmente os sintomas são dor ocular súbita, baixa de visão súbita, embaçamento visual. A pessoa sente muita dor, ela às vezes chega até a vomitar de tanta dor, tá? Mas esse é o tipo de glaucoma mais incomum. Então, na maioria dos casos, a pessoa não vai perceber que ela tem glaucoma. Por isso que é importante ela ir ao oftalmologista, porque é ele quem vai detectar primeiro que ela tem glaucoma. O glaucoma geralmente é diagnosticado na consulta de rotina. O médico oftalmologista vai fazer um exame oftalmológico completo e as duas principais coisas que vão levantar a hipótese de glaucoma é uma alteração no nervo óptico. Quando o médico ver o fundo de olho do paciente, ele vai ver, normalmente ele vai ver que a pessoa tem uma escavação mais aumentada, então esse é um sinal característico no exame oftalmológico. Outro sinal característico é o aumento da pressão intraocular. Mas é importante ressaltar que não existe essa obrigatoriedade. Tem gente que tem glaucoma sem ter a pressão intraocular aumentada, que a gente chama de glaucoma de pressão normal. Inclusive o prognóstico dele é pior, tá? Então às vezes a gente fica com esse estigma de que só quem tem pressão intraocular aumentada que vai ter glaucoma, não é. Tem gente que tem glaucoma de pressão normal.
costuma ter o prognóstico, inclusive, pior do que o glaucoma de pressão elevada, que é o glaucoma primário de ângulo aberto. Em relação aos exames, normalmente na consulta oftalmológica de rotina a gente já vai conseguir detectar se a pessoa tem glaucoma ou não. Os exames básicos que a gente consegue, que por meio deles a gente consegue detectar que a pessoa tem glaucoma ou não, é o fundo de olho. O fundo de olho a gente vai ver o nervo óptico e ver se ele tem uma escavação aumentada através da medida da pressão intraocular, que normalmente a pessoa que tem glaucoma ela tem um aumento da pressão intraocular elevada. Se a gente detecta alguma suspeita de glaucoma, aí a gente vai pedir outros exames mais específicos para detectar se a pessoa tem glaucoma mesmo ou não. Dentre os exames específicos, os mais comuns são a campimetria, o campo visual, que nesse exame a gente vai testar a função da visão. Normalmente a pessoa que tem glaucoma ela tem uma redução, uma diminuição do campo visual periférico. Outro exame que é muito importante na propedêutica do glaucoma é a retinografia, que nada mais é que a foto do fundo de olho. Então, por meio da retinografia, a gente tira uma foto do nervo óptico e isso serve de parâmetro para ver se está havendo alguma progressão, se está ocorrendo um aumento da escavação do nervo óptico ou não. Outro exame que é muito importante é a paquimetria. A paquimetria ela mede a espessura da córnea. Como eu falei, normalmente as pessoas que têm a córnea mais fina, elas têm esse fator de risco de ter maior incidência de glaucoma. Então esse é um exame importante. Outro exame que é super importante é a gonioscopia. A gonioscopia é o exame por meio do qual a gente vai determinar se a pessoa tem um ângulo fechado ou um ângulo aberto. Então ele quando a gente tem um exame inicial de glaucoma, ele é importantíssimo. A gente tem que definir se a pessoa tem ângulo aberto ou ângulo fechado, que isso vai mudar totalmente o tratamento da pessoa. O exame mais moderno que a gente tem para detectar a anatomia do nervo óptico é o OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Esse exame ele permite detectar se a pessoa já tem um afinamento das camadas da retina e isso faz com que a gente consiga diagnosticar mais precocemente se a pessoa tem glaucoma ou não. Tá? Antigamente não havia esse exame, não havia o OCT, mas hoje em dia com o auxílio do OCT a gente consegue detectar se já tem uma lesão anatômica inicial ou não. Então o OCT ele detecta mais precocemente uma alteração anatômica da pessoa que tem glaucoma. Atualmente, o tratamento do glaucoma consiste em baixar a pressão intraocular. A única coisa que a gente pode fazer para alterar o curso do glaucoma é reduzir a pressão intraocular. Mesmo naqueles pacientes que têm a pressão intraocular normal e que têm glaucoma, o único tratamento é baixar a pressão intraocular. A gente pode baixar a pressão intraocular de 3 formas: por meio de colírios, por meio de laser e cirurgia. Aqui no Hospital de Olhos, a nossa primeira opção de tratamento para uma pessoa que tem glaucoma de ângulo aberto é a trabeculoplastia seletiva a laser. A trabeculoplastia seletiva a laser é um laser que a gente faz numa região do olho que chama trabeculado, com o intuito de aumentar o escoamento da pressão intraocular. A grande vantagem desse procedimento é que o paciente fica livre de usar colírios, ele não precisa ficar com aquele estigma que ele tem a doença, que ele tem que ficar pingando o colírio diariamente. Então ele pode relaxar e viver a vida porque ele já está com a pressão intraocular reduzida. É claro que ele vai ter que ir acompanhando, fazer consultas periódicas para ver se a pressão não está aumentando. A gente vai pedir aqueles exames que eu falei, que é o campo visual, a retinografia, o OCT, para ver se não está tendo progressão da doença. Relaxar que eu falo é que ele vai poder ele não vai ter que ficar pingando o colírio todos os dias, ele não vai ter os efeitos colaterais dos colírios, tá? A pessoa que usa colírio, ela costuma ter alguns efeitos colaterais, que é vermelhidão ocular, ela pode ter uma hiperpigmentação da região da pálpebra. O que é essa hiperpigmentação? Ela fica com a região palpebral escurecida, com o olho fundo. Ela pode ter um aumento dos cílios, tá? Então, esses são alguns efeitos colaterais dos colírios. Os colírios são ótimos, porém eles podem dar esses efeitos colaterais. Então, numa pessoa que tem um glaucoma de ângulo aberto, a primeira opção aqui no hospital, é a trabeculoplastia seletiva a laser.
tá? Se a pessoa tem um glaucoma de ângulo fechado, a primeira opção é um laser que chama iridotomia. Então, veja bem, a gente tem vários tipos de laser, a gente não é só um tipo de laser. Eu tenho um laser pro glaucoma de ângulo aberto, um laser para o glaucoma de ângulo fechado. Tem um outro tipo de laser que chama ciclofotocoagulação, que é nos casos mais avançados de glaucoma, que eles não resolveram com nada, nem com cirurgia. Então, a gente tem várias modalidades de laser, não é? Cada laser serve para algum tipo de patologia diferente. De forma geral, os colírios tendem a reduzir por volta de 25 a 30% da pressão intraocular, mas a grande desvantagem do colírio é que às vezes a pessoa esquece de usar o colírio, às vezes ela acha que pingou no olho e caiu fora do olho. Então, por isso que o laser, ou a trabeculoplastia seletiva laser é vantajosa, que a pessoa, mesmo ela esquecendo, não tem problema, ela vai estar resguardada pelo laser. As cirurgias clássicas do glaucoma são a trabeculectomia e o implante de tubo com uma válvula de drenagem. Essas cirurgias elas já são consideradas clássicas porque elas têm mais de 30 anos de experiência. Elas são ótimas, elas conseguem fazer com que ocorra uma redução acentuada da pressão intraocular, porém elas têm um índice de falência que não é desprezível. Então, a pessoa que vai fazer uma cirurgia clássica de glaucoma, ela tem que ter em mente que essa cirurgia ela pode falhar. É uma complicação usual dessa cirurgia. E o pós-operatório da cirurgia de glaucoma, ele não é um pós-operatório simples que a pessoa vem aqui uma vez e ela vai embora e volta depois de um mês. Normalmente a pessoa ela vem durante as primeiras semanas várias vezes durante a semana. Então, a gente evita ao máximo que a pessoa faça essas cirurgias clássicas do glaucoma, porque elas não são isentas de complicações. E elas são o último recurso para tentar controlar a pressão. Então, a gente evita que a pessoa chegue nesse estágio. O ideal é que a pessoa consiga controlar a pressão por meio do laser e dos colírios. Atualmente existe um conceito novo de cirurgia que são as MIGs, que são as cirurgias minimamente invasivas, tá? Que em inglês a sigla significa Minimally Invasive Glaucoma Surgery. Essas cirurgias elas são muito boas, as cirurgias mais avançadas, mais modernas do glaucoma. Porém, a gente tem que entender que ela não serve para aqueles pacientes com glaucoma avançado. Elas são para pacientes que têm um glaucoma inicial moderado. Então, na verdade, cada paciente tem um perfil. Se eu pegar um paciente com glaucoma muito avançado, as cirurgias mais indicadas seriam a trabeculectomia e o implante de tubo com válvula de drenagem. Se eu tiver um paciente com glaucoma inicial, o ideal é fazer uma trabeculoplastia seletiva a laser ou o uso de colírios. Se eu tiver um paciente com glaucoma moderado, a gente pode usar colírios ou as cirurgias minimamente invasivas. Outro aspecto importante que eu queria ressaltar do glaucoma é o seguinte: quanto mais comprometido estiver o nervo da pessoa, mais agressivo a gente tem que ser no tratamento. Por exemplo, uma pessoa que tem um glaucoma avançado, essa pessoa ela vai ter que ter a pressão muito controlada, a pressão dela tem que ficar muito baixa, porque o risco dela perder a visão é alto. Uma pessoa que tem um glaucoma inicial, nessas pessoas é tolerável que a pressão fique um pouco mais alta, ela não requer esse mesmo ajuste de pressão intraocular. Então, a pessoa que tem um glaucoma avançado, ela tem que ser assistida com uma frequência maior, tá? A pressão dela não vai poder subir, ela vai ter que ter um controle muito fino da pressão, ela não pode ficar... essa pessoa ela tem que ter um acompanhamento muito frequente. Agora eu queria falar coisas que interferem no glaucoma, tá? O uso de colírios com corticoide aumenta a pressão intraocular e pode dar catarata, então as pessoas têm que ter muita cautela quando forem usar colírios que tenham corticoide, tá? Uma coisa que é interessante, que é a pessoa que faz yoga, que fica com a posição com a cabeça para baixo, se ela fica por muito tempo com a cabeça para baixo, isso aumenta a pressão intraocular. Então, a pessoa que tem glaucoma, ela não deve fazer yoga e ficar com a cabeça para baixo, tá? Outra coisa que é interessante é o seguinte: as pessoas que têm apneia do sono, que normalmente são aquelas pessoas que roncam, acordam cansadas,
elas têm maior incidência de glaucoma, tá? Isso daí está correlacionado com o glaucoma. Então, a pessoa que tem apneia do sono, ela vai ter que fazer uma consulta com um especialista em apneia do sono, normalmente é um pneumologista, e usar um aparelho que chama CPAP para melhorar o sono, porque isso piora o glaucoma. Normalmente os medicamentos eles não influem muito no glaucoma não, tá? É mais o corticoide, tá? Eu queria ressaltar, a pessoa que teve um trauma, é interessante isso, a pessoa que teve um trauma, ela pode desenvolver o glaucoma 20, 30 anos após o trauma. Então, vamos supor que você levou uma bolada no olho e passou 30 anos, você pode desenvolver um glaucoma por conta desse trauma no olho.